Para entender melhor, gente, a importância desse caso e também a decisão do ministro Alexandre de descartar a participação de Rivaldo Barbosa na morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, nós convidamos o advogado criminalista Hugo Leonardo para conversar conosco no Poder Expresso. Oi, Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Doutor, eu queria começar com o senhor entendendo melhor as penas de todos os envolvidos. Quando a gente olha 76 anos de prisão para os irmãos Brazão, parece muita coisa, né? Mas o judiciário brasileiro tem muitas brechas. Na prática, quanto o senhor calcula que eles passarão em regime fechado? Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, atendendo ao convite. Olha, nós estamos assistindo a penas altíssimas, né? É verdade que nós temos no Brasil um sistema progressivo de cumprimento de pena. O que significa isso? Os presos começam cumprindo a pena no regime fechado, e com o acompanhamento do sistema penitenciário e com um bom comportamento carcerário, isso vai lhes dando direitos, né? Acumulando direitos no curso do cumprimento da pena, para que isso vá ao regime semiaberto e aberto. Neste caso em especial, nós temos uma grande dificuldade para esses réus obterem esses direitos, porque, primeiro, são penas altíssimas, né? Nós sabemos que os irmãos Brazão já possuem uma certa idade. Os crimes pelos quais eles foram condenados são crimes hediondos. O que isso significa? No caso de pessoas primárias, de réus primários, condenados primários, só é possível a progressão de regime com o cumprimento de 2/5 da pena, né? E se for reincidente, quer dizer, se eles tiverem algum apontamento na folha de antecedentes, isso passa a 3/5. Então é uma quantidade de tempo no regime fechado bastante grande, para que haja a assunção desses benefícios. Com relação ao ex-delegado, quer dizer, que foi desclassificado, né? Teve a acusação acatada parcialmente, quer dizer, foi afastado o crime de homicídio, os crimes de homicídio, porque foram 2, mas condenado por corrupção passiva e obstrução de justiça, nós vemos que ele tem uma pena bastante inferior. Mas nós também devemos aplicar essas regras para a progressão de regime. Ou seja, não tenho a menor dúvida de que permanecerão encarcerados em regime fechado por muitos e muitos anos. E no caso dos irmãos Brazão, tenho dúvida se conseguirão, dado o avançado da idade de ambos, conseguirão deixar o cárcere em vida. Faz uma estimativa, então, de um número de anos, mas vai ser um período longo. Doutor, como que o senhor avalia a decisão do ministro Alexandre de Moraes de deixar o delegado Rivaldo de fora da condenação de homicídio, a despeito da farta obstrução de justiça que ele fez ao caso? Os próprios investigadores estão admitindo que as provas que eles tinham de participação efetiva do delegado no crime de homicídio, participação prévia, eram precárias. Mas dizem que a cronologia dos fatos e toda a obstrução que ele fez do caso, afinal, quando a PF entrou, já se passavam mais de 5 anos do crime. O crime teve que ser federalizado, dada o grau alto na hierarquia da Polícia Fluminense que o delegado Rivaldo tinha. Qual é a avaliação que o senhor faz dele não ter sido condenado pelo assassinato de Marielle Franco? Olha, me pareceu uma decisão bastante técnica do ministro Alexandre de Moraes. Bate, né, uma frustração quando nós assistimos isso, porque é isso, né? O sujeito que obstacularizou a justiça, eventualmente aniquilou provas ou inviabilizou que isso fosse devidamente investigado, no fim das contas,
deixa de ser condenado pelas mortes. Mas o ministro Alexandre de Moraes foi muito bem, porque apesar disso, nós não podemos ter uma condenação com base em conjecturas, entende? Quer dizer, por mais que seja muito provável que, se isso não tivesse ficado tanto tempo lá na Polícia Estadual do Rio de Janeiro, tivesse havido uma federalização antes, quer dizer, se ele não tivesse obstruído as investigações, muito possivelmente teríamos outros desdobramentos em relação a esse caso. Mas o fato é que, ainda que tenha havido tudo isso, ainda que ele esteja condenado por obstrução, o ministro o Alexandre foi muito bem, muito feliz no seu voto, porque nós não podemos ultrapassar isso e chancelar uma ausência de provas para uma condenação. Então, acho que o contorno condenatório foi bem posto, de fato, a prova robusta e farta que ele criou obstáculos objetivos à investigação, havia inclusive aquelas suspeitas horríveis, né, de que ficaria fazendo um agente ali de dupla face, por um lado falando com os familiares e por outro obstruindo investigações, quer dizer, uma coisa inimaginável do ponto de vista da justiça, né? Se a gente imaginar que um agente público pode não investigar e ao mesmo tempo enganar a família da vítima. Então, todos esses ares macabros que esse caso traz, infelizmente, não nos coloca uma objetividade jurídica para que ele seja condenado pelos homicídios, caso não haja uma comprovação concreta de que ele tenha concorrido para essas mortes. Porque pode ser também que ele não tenha concorrido, mas tão logo tenha se associado a esse grupo criminoso. E aí a condenação dele estaria justa, quer dizer, ele teria sido condenado, ele foi condenado por aquilo que de fato ele teria concorrido. Infelizmente, quando nós temos uma investigação, um processo que nada mais é que um estudo historiográfico, né? A gente tenta refazer, trazer o passado com provas e documentos. Se a gente não tem hoje a objetividade dessas provas, infelizmente nós não podemos efetivamente aceitar uma condenação dele pelo duplo homicídio. E, doutor, para a gente concluir, esse é um caso muito simbólico para a justiça brasileira, que durante muitos e muitos anos a gente imaginou no Brasil que nunca seria resolvido, né? A pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, primeiro quem matou e depois quem mandou matar Marielle Franco, ela ficou pairando aí no país por muito tempo e se achava que a gente nunca ia saber, que a impunidade ia reinar. O senhor acha que é um marco para a justiça brasileira, que hoje se fez justiça? Sem dúvida, né? Quer dizer, a gente acha que não vai chegar no fundo do poço, né? De termos uma militante, uma mulher preta, quer dizer, que ao lado de tantas causas sociais fosse vitimada, né? Mesmo sendo ocupante de um cargo importante num dos principais estados do Brasil, nós nunca imaginávamos que isso poderia acontecer com ela. Aconteceu, se passaram 8 anos, mas hoje a gente, infelizmente... Quer dizer, eu digo infelizmente porque sempre o julgamento de um crime é uma chaga para a sociedade, né? Significa que esse crime ocorreu. Mas, por outro lado, felizmente isso chega a julgamento com uma decisão para dar uma resposta e também para que a gente espere que isso não volte a ocorrer, né? Que, enfim, as instituições, por mais barbaridades que nós tenhamos assistido nos últimos anos de obstrução, de perguntas, de falas, quem matou Marielle, Anderson e etc., nós vimos esse caso chegar ao fim hoje, ainda que em trâmite na Suprema Corte do país, um pouco para dar uma resposta e também para trazer esse sentimento de justiça que tanta gente durante muito tempo esperou, né? Não apenas pelo ataque à figura da Marielle, por ataque a essa mulher, ao Anderson, mas também por um ataque às próprias instituições, né? E as pessoas que trazem alguma luta e serem mortas por isso, quer dizer, é de uma brutalidade que efetivamente nenhum país civilizado pode assistir. Que as mortes dela e do Anderson não tenham sido em vãs, né, doutora? Por isso que a justiça chega. Doutor Hugo Leonardo, advogado criminalista, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Poder Expresso.